Acho que foi isso, né? Ou eu tô ficando doido aqui. Não, acho que apertei alguma coisa. Eu levantei sim, Fábio, eu levantei. Era só uma dúvida para complementar o que ele estava falando. No caso do sistema SAP, já está esse S4HANA. E a empresa vai ter que modificar, ela tem que implantar todo um sistema, não tem como implantar aos poucos, é tudo de uma única vez? Não, você só faz a atualização, né, do sistema e pronto. Aí no outro dia já está funcionando algumas transações novas. Mas não é nada de bicho de sete cabeças não, tá, pessoal? Hoje em dia tem cursos curtos aí, né, curso de 24 horas, 32 horas, só para você fazer a atualização. Então, não é um motivo para se preocupar, que, como eu disse, 90% das empresas hoje estão trabalhando em cima do SCC e não do S4HANA, mas mesmo assim, se vocês quiserem fazer uma especialização, a gente pode até montar uma também, né, Fabão? Aqui para passar para vocês as atualizações do SCC, mas isso já tem informações específicas para vocês fazerem esse upgrade, tá? São formações curtas, de 20 horas, 24 horas, no máximo 32 horas aí, vocês fazem uma formação para atualização do S4HANA. Entendi. Eu deixei uma mensagem lá no chat, depois se puder responder. Deixa eu ver aqui o que é, se você quiser fazer... Isso faz bem uma ligação, mas eu recebi uma proposta esses dias para fazer análise de sistema, desses sistemas, na verdade, né? E conhecer eles, nada melhor do que você conseguir efetuar um trabalho de qualidade. E essa formação da ZAP, a gente consegue fazer esse teste de qualidade em outro setor, possivelmente? Consegue sim fazer o teste de qualidade. Eles vão te passar um script de teste, né? O que vocês vão fazer? Geralmente, eles já te passam um script de teste. A profissão do tester, assim, ela é uma profissão que exige muito cuidado, muita atenção, como é óbvio, só que você tem um script. Então, eles vão te falar, olha, para testar essa transação, você tem que seguir esse espaço. E você vai testando, e no meio desse espaço, você vai identificando os erros e apontando para eles. Olha, eu fiz isso aqui, parou na primeira etapa, por isso, 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 deu essa mensagem de erro, e vai reportando ali os erros, tá? Então, com a formação aqui da Zap Academy, você consegue, sim, se candidatar aqui a vagas de tester também, na área de SAP. Bom, pessoal, então eu vou ter que deixar vocês aqui agora, na companhia aqui do meu amigo Fábio Soares Silva, que vai explicar para vocês agora o que é o módulo de MM, que é um dos principais módulos aqui do SAP e é um dos que mais tem vaga de trabalho na área SAP. E eu volto com vocês aqui no sábado, tá? De 14 às 17 horas, horário de Portugal. Então, reserve esse tempo aí na agenda de vocês, que é o dia mais importante, que é o dia que a gente vai explicar para vocês como se tornarem consultores da SAP. No final dessa live aqui, a Priscila vai deixar um formulário para vocês preencherem, um formulário de avaliação, né, do que vocês gostariam que tivesse no curso, enfim, vai ter umas perguntinhas ali para vocês ajudarem nós aqui a melhorar aqui cada vez mais a nossa formação. E como brinde, vocês vão ganhar um e-book aqui sobre o SAP, tá bom? Que vai ajudar ainda mais vocês a clarificarem o que é o SAP. Fechou? Pessoal, muito boa noite. Fabão, é contigo, amigo. Obrigado, Fábio. Um abraço. Vamos lá, gente. Boa noite. Meu nome é Fábio Soares da Silva, tá? Eu sou consultor SAP. Já estou nesse percurso aí há algum tempo. Eu vou passar aqui uma apresentação breve para vocês. Vou partilhar meu ecrã. Tem aqui o total. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o módulo de materiais, tá? Que nada mais é do que a sigla em inglês para Material Management, gerenciamento de material em português. Como eu disse, meu nome é Fábio Silva, ou Fábio Soares da Silva, para não ficar idêntico ao chefe, ao dono da consultoria. Eu sou consultor SAP MM, também tenho conhecimento do módulo de SD, tenho conhecimento da área de logística, também trabalho com o módulo de EWM, tá? Que agora é um sistema EWM, né? Sou especialista em governança de dados mestre, processos de compra, gestão de materiais, gestão de faturas de fornecedores, processos logísticos e gestão de armazém, tá?
E participei já de vários projetos, né? Projetos de implementação, migração de dados, rollouts e upgrades, que são tipos de projetos que a gente pode trabalhar dentro do SAP. Tenho 22 anos já atuando com SAP e um colega fez a pergunta que ele trabalhou com SAP R3, né? Então, eu trabalhei com o R3, trabalhei com a versão SCC, que é a versão atual aqui da nossa Academy, e também trabalho com a versão S4. Muita gente fala S4HANA, mas HANA é o nome do banco de dados que é utilizado pelo sistema S4 da SAP, que nada mais é que um sistema de quarta geração. Tá? As nossas aulas aqui da Academy serão sempre às segundas, terças e quintas. Pode ser que a gente possa ter algumas aulas aos sábados, mas isso vai ser previamente acordado com a turma, tá bom? Nós vamos ter um projeto final, nós teremos aulas extras de simulação e atendimento de chamado, como ocorre nas empresas, quando ocorre algum tipo de problema. Teremos um workshop de gestão de projetos, de inteligência artificial em SAP, e a Academy vai ter mais de 100 horas de formação nesse total todo que a gente está colocando aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho do que se trata especificamente o SAP MM, tá? O SAP MM está relacionado à gestão de suprimento de materiais, de bens e serviços dentro de uma organização. O MM ele não é somente material, tá? Você pode comprar um bem, que é um ativo imobilizado para dentro de uma empresa. Você pode adquirir um serviço que vai ser prestado dentro de uma área específica de uma empresa, tá? Então, o MM ele vai tratar do material, do bem e do serviço, do suprimento desses 3 itens para dentro de uma organização, tá? E eles vão ser fundamentais dentro desse módulo, tá? Vamos falar um pouquinho da estrutura organizacional do módulo de MM, tá? Todo módulo dentro do SAP, seja ele MM, FI, o CO, o SD, todo módulo possui uma estrutura organizacional. Por quê? Porque dentro da estrutura organizacional é onde vão ficar organizados os nossos dados. Precisa-se ter uma hierarquia organizacional para que possa ter os dados certinhos e estruturados para que a gente possa trabalhar dentro do SAP. Dentro do MM, nós temos essa estrutura organizacional. A maior estrutura de todas é o mandante, tá? É onde o sistema está implementado. Então, a gente tem o mandante, tá? As informações a nível de mandante, elas são visíveis a todos os colaboradores da empresa, não tem restrição nenhuma, tá? Abaixo do mandante, nós temos ali empresa. A empresa não faz parte do módulo de MM, mas nós precisamos ligar a nossa estrutura à empresa. A empresa faz parte do módulo de FI, ok? Dentro desse slide, tá, aparecem abaixo da empresa 2 unidades, tá, que são as filiais. As filiais elas só são utilizadas na localização Brasil. Então, quer dizer, filiais só são representadas única e exclusivamente para atender a uma especificidade ou especificação do Brasil. Mas nenhum outro país do mundo utiliza a filial. E ela serve única e exclusivamente para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Abaixo da filial, nós temos o quê? O centro. O centro logístico é a nossa estrutura organizacional de maior escopo. Tá? Nós temos o centro e abaixo do centro nós temos depósitos. Então, nós temos o centro e o depósito na nossa estrutura organizacional. O centro precisa estar ligado a uma empresa, e essa empresa a um mandante. É assim que o SAP se estrutura. Vocês vão perguntar, e a organização de compras? A organização de compras ela é uma estrutura flutuante, e ela está ligada à área de logística. Ela pode estar ligada a uma ou mais empresas ou a um ou mais centros. Tá? Pode parecer um pouco complexo, mas isso dentro
da Academy, a gente vai explicar com mais calma para vocês e vocês vão poder compreender com mais facilidade como vai ser tudo interligado, como nós vamos criar cada unidade organizacional e como nós vamos atribuir cada unidade organizacional para que a gente possa gerar cada documento do módulo. Depois que nós montamos a unidade organizacional, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos carregar para dentro do sistema os dados mestres. Os dados mestres são os dados centrais. Sem eles, nós não conseguimos criar documentos transacionais. O que são documentos transacionais? São documentos que são utilizados no dia a dia pelos colaboradores da empresa, para que eles possam criar os documentos que eles precisam. Por exemplo, eu tenho a necessidade de adquirir um material ou um serviço. O primeiro documento da cadeia de suprimento é criar uma requisição de compras. Então, preciso ter um material cadastrado. Onde é que eu cadastro o material? Dentro do dado mestre de material. A partir do momento que eu tenho uma requisição, eu crio um pedido. O pedido eu vou utilizar o material que está cadastrado no dado mestre de material e eu vou utilizar também o dado mestre de fornecedor. Por quê? Porque eu vou comprar aquele material de um fornecedor. Então, os dados mestres servem para quê? Para que você organize as informações fundamentais, tá? Para que você possa utilizar essas informações na confecção de documentos transacionais dentro do seu módulo. Isso é fundamental para que você possa gerar documentos transacionais dentro do seu dia a dia pelos colaboradores das empresas. Quais são os dados mestres principais do módulo de materiais? Evidentemente, o principal de todos é o dado mestre de material. O dado mestre de material ele não é somente o principal do módulo de materiais, como ele vai abranger vários outros módulos, como vendas e distribuição, qualidade, controladoria, finanças, armazenagem. Ele vai tocar em quase todos os módulos do SAP. Então, ele é extremamente importante para o sistema. Por isso que o MM ele é um dos módulos core do sistema, um dos principais módulos, junto com o FI e o módulo técnico de ABAP. Um outro dado mestre de suma importância dentro do MM é o dado mestre de fornecedor. Por quê? Porque se você vai adquirir um bem, um material, um serviço, você tem que ter o quê? Um fornecedor para esses 3 itens. Então, ele é também um dado mestre de suma importância. Existem outros dados mestres que também vamos falar sobre eles dentro da Academy, quando a gente estiver dentro do curso. Vamos falar agora sobre os processos de negócio que são realizados dentro do módulo de materiais. Esse ciclo que vocês conseguem ver aqui na tela, esse é o ciclo completo do módulo de materiais, tá? Ele começa na determinação da necessidade, que é o item 1, que está aqui em cima, que é quando você ou o seu setor vê a necessidade de adquirir um bem, um material, um serviço, então você dispara uma requisição de compra. O segundo passo é você determinar uma fonte de suprimento. A partir do momento que você determina uma fonte de suprimento, você vai fazer a seleção dela, então você vai selecionar esse fornecedor para suprir a sua demanda. Você vai processar o pedido para esse fornecedor, que é o item 4. Depois de realizar o pedido, você vai fazer o monitoramento desse pedido, vai verificar se o pedido já foi despachado pelo seu fornecedor, se ele já chegou, quanto já entrou. Depois você vai ficar recebendo as remessas, se for particionadas, ou então, se for de uma única vez, você vai dar entrada de uma única vez no seu depósito da mercadoria. Ou se for uma compra para consumo imediato, você vai receber a mercadoria direto no seu setor para ser utilizado.
Posteriormente, assim que você recebe a mercadoria, você recebe junto a fatura do seu fornecedor e vai dar entrada no sistema na fatura do fornecedor. A partir do momento que você dá entrada no sistema na fatura do fornecedor e você grava a fatura do fornecedor, você dá o stop no processo de MM e, a partir desse momento, você faz a interface com o módulo de FI, que é quando você grava o documento, que é a entrada de fatura do fornecedor, você gera de forma automática, no módulo de FI, um documento contábil que é para pagamento ao seu fornecedor do material, do serviço ou do bem que você adquiriu junto com esse fornecedor. Gente, foi muito rápido. Conseguiram entender alguma coisa? Dúvidas? Fiquem à vontade, pode perguntar. Sheila entendeu? Pô, fiquei feliz, Sheila. Pô, legal. Obrigado, Sheila. Obrigado. Adriana, boa noite, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo Boa bem? noite. Bom com você? Tudo. Pode perguntar. Eu entendi, assim, o processo em si é uma coisa bem simples até entender. E essa alimentação que ele faz desse faturamento para o FI, para as finanças, é a partir do momento que entra a mercadoria dentro da empresa, ou já existe um simulado, por exemplo. Eu executei uma ordem de compra e ele já gerou uma fatura futura. Desculpa, você fez um pedido, você recebeu a mercadoria. A partir Ok. desse momento, eu fiquei na dúvida da sua pergunta. Você está falando que ele emitiu uma fatura para mais ou ele recebeu a mais? Eu não entendi essa questão. Não, por exemplo, assim, a partir do momento que eu gero uma ordem de compra, ele vai já emitir para o meu para o meu FI, para o meu financeiro, uma programação de pagamento? Não. O que acontece? A maioria dos processos dentro do SAP, tá? Existe uma configuração que nós fazemos dentro do dado mestre de fornecedor, que existe um campinho que a gente marca que é assim, revisão de fatura baseada em entrada de mercadoria. Por quê? Porque o sistema só vai permitir que você entre com a fatura do fornecedor, cadastre a fatura do fornecedor na transação denominada Miro, se a sua mercadoria efetivamente entrou no seu estoque ou foi para o departamento que você solicitou. Então, você, a partir do momento que recebeu, você pode dar entrada na fatura do fornecedor. É uma configuração que você faz. Existem alguns processos que você pode efetivamente efetuar o pagamento antes de receber? Sim, existem alguns processos, tá? Mas isso depende da empresa e depende do processo que foi acordado junto ao seu fornecedor. Mas, a maioria das vezes, você primeiro recebe ou primeiro é executado o serviço, você faz a medição daquele serviço para depois você pagar efetivamente o seu fornecedor. Entra a fatura dele, é gerado o documento contábil de forma automática em FI, isso tudo é configurado dentro do SAP, a gente configura isso, e isso é mostrado dentro do curso, eu mostro para vocês como é configurado, como é gerado esse documento automático, e chega em FI, o pessoal de FI efetiva o pagamento ao fornecedor. Positivo, entendi. É porque eu já trabalhei com o sistema RP, a Uhum. partir do momento que você gerava uma ordem de compra, ele fazia para o financeiro uma reserva daquele valor quando entrasse a mercadoria para fazer o pagamento.
fazer um aprovisionamento de valor para aquele pagamento. Isso, fazer um provisionamento no financeiro. Entendi. Ok. Entendi. Tá. Ok. Ok. Tem mais gente perguntando. Eu não sei se foi o Luiz ou se foi a Elisângela que levantou. Acho que foi o Luiz, não foi? Luiz, boa noite. Pode falar, Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo. A minha pergunta é a seguinte: quantos armazéns você pode criar no MM? Por exemplo, eu tenho uma empresa Uhum. e a empresa está em várias cidades e os famosos CD, para armazenar mercadoria. Quantos armazéns eu posso ter no MM, numa única empresa? Tá. Vamos ver assim. A empresa é uma estrutura organizacional de FI. Dentro da empresa, eu posso ter um ou N centros. É sempre um para N. Então, quer dizer, eu posso ter um ou N centros. Os depósitos, ou CDs, como vocês falam, eles vão estar sempre amarrados a um centro. Então, você pode ter um ou N CDs dentro de um centro. Então, você pode ter um depósito de madeiras, um depósito de alumínio, um depósito de parafusos, um depósito de... Você pode ter vários depósitos para um centro, na cidade do Porto. Na cidade de Coimbra, você pode ter vários para aquele. Na cidade de... Então, em cada centro, você pode ter N depósitos. Entendeu? Entendi. E entre os depósitos, eu posso fazer operações internas, através de ordem Sim. de material, não é isso? O que acontece? Dentro de um mesmo centro, você pode fazer transferências de depósito para depósito. Tá? Isso cabe à gestão de materiais dentro da administração de depósito. É uma parte da administração de depósito. Tá? A partir do momento que o seu material entrou no seu estoque, você pode fazer o quê? Transferências, atendimento a reservas, reserva para um projeto, você reservou o material para um projeto, para um centro de custo. Então, você vai pegar parte de um material para atender alguma demanda, você pode botar em outro depósito, você pode fazer várias coisas com aquele material. Eu posso trabalhar com a figura de estoque mínimo? Sim, sim. O que acontece? No dado mestre de material, tá? Quando você tem uma empresa grande e essa empresa ela trabalha, tá? Com muitos materiais, o que acontece? Essas empresas elas trabalham com uma funcionalidade muito importante chamada MRP. O MRP é o suprimento automático de material. Que é o estoque mínimo. Pode ser o estoque mínimo, o estoque máximo, ponto de reabastecimento. O que acontece? Você pode configurar o MRP. Então, você vai utilizando o material. Se você escolher o tipo de MRP de ponto de reabastecimento, vamos dizer que você tem um parafuso. Tem 50, você põe ponto de reabastecimento 10, você vai usando. Quando chega a 10, todo dia roda aquele programa do MRP na empresa. Ele vai rodar. Quando ele viu que atingiu 10 ou menos de 10, ele vai falar assim, opa, está na hora de comprar. Dá um alerta. O que o programa vai fazer? Ele vai gerar uma ordem planejada. Dentro da empresa tem o planejador de MRP. Ele vai verificar se compra ou não. Ele pode ver, poxa, naquele centro tem esse produto aqui, é até demais, eu vou fazer uma transferência, vou falar com o colega lá, vou transferir. Ou então vou falar assim, não, tem que comprar mesmo. Ele vai fazer aquela ordem planejada, com um clique, virar uma requisição de compras, para a área de compras comprar a quantidade até o estoque mínimo ou estoque máximo, dependendo do tipo, do tamanho do lote que você especificar. Então, só um minutinho. Então, eu posso fazer tanto comprar material ou transferir material de um depósito para outro. Posso fazer? Você pode configurar isso, sim, sem problema nenhum. Então, tá bom. Me fala uma coisa, você está em Portugal?
Estou em Portugal há quase 6 anos. Você mora onde? Vila Nova de Gaia. Ah, eu estou em Lisboa. Moro em Lisboa. Mora perto do chefe. Ah, Mora perto do chefe. é? Então É. tá bom. Depois você me passa um contato para conversar mais sobre você, sobre esses. Tá Tá bom, bem? Luiz. Tá, Obrigado. obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, obrigado. É o Kinger. O Kinger já quis falar antes aqui e depois outras pessoas entraram. Tudo bom, Kinger? É Klinger, né? Boa noite. Klinger. Tudo bom, Klinger? Perdão. Tudo. Conseguem me ouvir? Perfeitamente. Boa Pode. noite a todos. Só queria ter uma pergunta e também queria contribuir um pouco com o que É o evidente. formador acabou de dizer aqui há pouco tempo acerca dos depósitos. O que o formador acabou de dizer realmente o que acontece. Nós podemos ter vários depósitos ligados só em um centro, quando estamos a falar do SAP MM, porque eu trabalho com SAP MM, não monitoro assim muitas transações, mas tive o privilégio de monitorar essas que foram faladas há pouco tempo. E nós temos depósitos separados, temos depósito de combustível, temos depósito de materiais diversos, vários depósitos ligados só num centro. E podemos criar também vários armazéns. Agora, o que eu estava a perguntar ao formador, já agora direcionar a minha pergunta, eu quero avançar com um curso. A minha empresa também tem o projeto de implementar o S4HANA, mas é o Fiori. A gente vai usar o Fiori nos tablets. Sim. Já compraram os tablets e tudo, e a gente também já só temos ainda uma transação, porque aquilo está indo atualizando, mas eu acho que é muito importante também termos o conhecimento do SCC. Por quê? Porque aqui em Portugal o que é mais difícil é ter formação em português, é muito difícil, e a maior parte das formações são 2.000, 1.800 euros, que é muito caro, é um valor muito alto. E não adianta a gente entrar num sistema sem antes ter pelo menos uma base. Excelente. A base é muito importante. E o formador acabou de convencer-me, porque eu também já estava a ter essa ideia Obrigado. de querer desistir um pouco daqui da Zap Academy, porque não tinha o S4HANA, mas eu acho que é importante a gente ter um pouco de base. Um Obrigado. pouco de base e conseguir perceber mais ou menos como é que funciona um para depois entrar para o outro. Visto que muitas empresas ainda não implementaram o S4HANA, e quando implementaram o S4HANA, se a gente já trabalha com SAP, é claro que a empresa tem o direito de nos dar formações, e muita gente pode chegar no ponto que a empresa vai dar formações, quem não quiser vai tirar a formação sozinho. Obrigado e boa continuação para todos. Obrigado. O que vocês precisam ter mesmo é o conhecimento do processo de vocês dentro da empresa. O processo é muito valioso, porque o sistema vai fazer o dia a dia de vocês. Se vocês conhecerem o processo, conhecendo um pouquinho do sistema, vocês vão longe. Vocês já vão ser um diferencial dentro da empresa de vocês. Vocês vão ser um key user, ou então você é um ponto focal dentro da empresa, vão ser um multiplicador de conhecimento dentro da empresa. Isso é fundamental. Parabéns, Clíndia. Parabéns mesmo. Elisângela. Tudo bom, Elisângela? Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certo. Bem, a minha dúvida, eu moro aqui em Portugal, também, até o momento, eu nunca trabalhei com SAP, nunca tive a oportunidade, mas tem muito... Deixa eu ligar aqui, acho que sim, claro que sim. Mas tenho muita vontade de conhecer o SAP, porque é uma ferramenta incrível, né? Então, a minha dúvida, eu já fiquei encantada com esse pequeno trecho que você ensinou aí, né, pra gente, e eu só queria confirmar, quando inicia o processo lá da necessidade do material, da mercadoria, no primeiro passo, para os passos seguintes, eu faço de forma manual, eu vou importando cada passo, porque eu vi que até o final do último, penúltimo passo para o financeiro é importado, né? Mas até então... Não é importado, ele é automatizado. Isso é configurável dentro do sistema, tá?
O que acontece? Existem configurações dentro do módulo de MM, que vocês vão aprender dentro do curso, que são configurações que vão ligar o MM com o FI. Tá? São configurações que são feitas, por exemplo, dentro do dado mestre de material, dentro da visão de contabilidade 1 do dado mestre de material, tem um campo muito importante que chama-se classe de avaliação. Certo. Essa classe de avaliação ela é determinada mediante ao tipo de material. Para você criar um material dentro do dado mestre, você precisa informar, eu vou criar um material dentro do dado mestre, mas eu preciso determinar qual o tipo daquele material que eu estou criando no dado mestre. Aquele tipo de material ele vai ter uma referência de classe de conta. Entendi. As classes de avaliação vão estar amarradas à referência de classe de conta. Certo. Dependendo da movimentação que você faça com o material, ele vai ter uma chave de operação. Vou dar um exemplo. Movimentação de registro de estoque. Você está fazendo uma entrada em estoque, existe uma chave de operação chamada BSX. Então, aquela classe de avaliação vai ter uma regra. Essa regra vai ser assim, determinação de conta mediante a classe de avaliação. Certo. Aí você vai trabalhar em parceria com o seu colega de FI. Ele vai falar para você qual é o plano de contas da empresa. Ele vai te dizer. Aí, se você estiver movimentando um material, que é matéria-prima, que tem a classe de avaliação, por exemplo, 3.000, quando ele estiver entrando em estoque, qual é a conta de estoque para movimentação de matéria-prima? Aí ele vai te dizer, ele vai movimentar a conta X. Então, quando você fizer a entrada de mercadoria em MM, tá? Que você fizer o documento de material, amigo, é criado por trás um documento contábil. Já vai amarrando. Lá em Já vai FI, ligando. porque vai estar tudo amarrado. Por quê? Porque quando você entra um material no seu estoque, você está contabilizando a conta de estoque da empresa. Você está valorando a conta de estoque contabilmente. Muita gente acha que é só entrar o material, né? Entrou o material, entrou. Uhum. Não, você está mexendo com o dinheiro da empresa. Com certeza. Muito legal. Movimentando a conta de estoque da empresa. Sim, sim. Perfeito. Obrigada. E E aí- afinal, eu sou sua vizinha, então, viu, gente? E aí Estamos você- juntos aí, Vila Nova, de Gaia. Tá certo. O Sérgio quer falar também, né, Sérgio? Obrigada. Nada. Obrigado, Elisângela. Sérgio, pode falar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, é possível. Tudo bem. Graças Fábio, é só para checar o meu entendimento, tá? Eu não tive contato muito com SAP, mas eu estou querendo entrar nessa área. Você mostrou um processo, né? Aí, esse processo ele pode ser bem mais complexo ou bem menos complexo, pelo que eu estou entendendo. Isso vai depender do tipo de processo de cada empresa. Sim. Aí a minha pergunta vem, no curso, nós vamos trabalhar, você vai dar um exemplo, né, de uma empresa real, de uma empresa fictícia, como é que a gente vai fazer isso, esses processos andarem, a gente programar esses processos? Não sei se eu estou falando certo, programar processo, é assim que fala? Não, é customizar um processo dentro do SAP. Customizar o processo, isso. Customizar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o processo estándar, sabe? Porque eu não posso pegar um processo de uma empresa que é dentro do SAP daquela empresa, aquilo ali já está totalmente customizado para atender aquele processo todo. Então, já tem toda uma configuração, já deve ter até customizações à parte, que eu falo, o quê? Programas que foram desenvolvidos específicos para algumas transações, campos que foram desenvolvidos específicos. O SAP, ele é totalmente maleável. Não, Fábio, acho que só para complementar, não é que a gente vai ter que. A minha pergunta não é que a gente vai entrar no SAP de uma empresa, mas a gente vai pegar o exemplo de uma empresa e trazer para dentro dessa configuração, ou vai ser uma empresa fictícia. Ou você vai falar, a empresa X, não precisa nem falar o nome da empresa, mas a empresa X funciona dessa forma: tem tantos depósitos, tem tantos centros de distribuição. Podemos fazer isso. Podemos pegar, podemos criar dentro da empresa, a gente utiliza uma empresa, que a empresa já está toda configurada, que foi o colega de FI que configurou.
A gente pode Certo. criar 1, 2 centros, 3 depósitos, um de matéria-prima, um de semi-acabado, outro de produto acabado. Podemos fazer outras configurações. Podemos Mais uma vez, checando o meu entendimento. Então, o cara de FI, ele vai configurar e a gente vai juntar as peças, é isso? Sim, porque o sistema Aham. é todo encadeado. O SAP ele é todo encadeado. Quando você mexe em um determinado módulo, você afeta o outro. Entendi. Fato. Se você mexe com MM, você vai mexer com FI, com CO, com PP, com PM, com QM, com SD. Você mexe com todos os módulos. O MM vai tanger todos os módulos do SAP. Entendi. Ele é Obrigado, Fábio. Já foi bem Obrigado. esclarecedor. Um abraço. Obrigado. Um abraço. A Thaís também está aqui. Thaís, boa noite. Boa noite, tá eu de novo. Olha, eu pergunto, tem que perguntar. Uma vez que é implantado dentro de uma empresa, o sistema SAP, e venda de produtos, por exemplo, o lançamento das informações de quais produtos, eles são inicialmente manual, feito 1 a 1, ou tem algum sistema que, por exemplo, a gente, na logística usa muito picking, né? E esse processo de picking facilita a movimentação, a identificação, e tanto entrada quanto saída. No SAP, eu mexi um pouquinho com Jasmine, não foi uma coisa muito legal, porque eu entendi que aquele sistema ali é muito lento, é manual, é aquela coisa, é 1 por 1. Então, se a empresa for vender 10 itens, é 1 a 1 lançado. Se for vender 1000, é 1 a 1, ou seja, a necessidade de uma pessoa parada fazendo aquele processo manual. Entre o Jasmine e o SAP, mesmo que seja, olha, para não assustar, tá? Entre um e outro, mesmo que seja de forma manual, ambos vão ter dentro da empresa e a gente vai ter que desenvolver uma habilidade de trabalhar porque a gente tem necessidade. Entre um e outro, eu me inclinaria mais para o SAP pela dimensão das informações que se vê, da divulgação, da usabilidade do sistema. Eu estou nessa formação de logística, então eu tenho muitas informações de formadores quanto à utilização do SAP. Então, claro que eu me inclinaria para ali, mesmo que fosse manual. Mas eu queria tirar essa dúvida, se está relacionada, no momento de implantar esse sistema, se ele utiliza essa forma manual para a inserção das informações de produtos ou serviços que seja. Tá, a partir por exemplo, você está falando de vendas, né? Seria o módulo de SD. Se você fosse criar uma ordem de venda, uma VA01 da vida, você teria que informar quais materiais você estaria vendendo. A partir do momento que você informa o código do material que você está vendendo e esse material previamente que você vai vender, ele tem que estar cadastrado no módulo de MM, com as visões de SD. Então, quando você inclui o código do material que você der um enter, ele já vai puxar boa parte das informações. Então, muita coisa você não vai precisar preencher. Tem essa facilidade. Por quê? Se você tiver um dado mestre bem organizado, você tem tudo para montar um documento perfeito. Sólido, né? Entendi. Perfeito. Obrigada, Fábio. Tem uma outra colega, Thaís, aqui embaixo, que levantou a mão. Tudo bom, Thaís? Tudo bom. Boa noite, tudo bom com você? Vamos Boa lá. noite. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com SAP em diversas vertentes, né, vamos dizer assim. Trabalhei na época da Petrobras, em Itaquipe. Mais uma colega de Petrobras. Onde, como farmacêutica da UOBA, eu era responsável para alimentar a questão do sistema de abastecimento de medicamentos de toda a UOBA Bahia, né? A unidade Bahia. Eu trabalhava em Itaquipe, eu fazia essa questão dessa gestão do que entrava, do que saía, verificava a questão das notas fiscais, fazia toda a parte de gerenciamento de estoques, de forma geral. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar também no setor farmacêutico, mas com outra vertente, na Cosmopac, aqui em Portugal,
onde o sistema SAP eu trabalhava mais no controle de qualidade. Módulo de QM. Exatamente. E na parte do controle de qualidade, a gente fazia a questão das análises, bloquear lote, liberação de lote, verificar a situação, se está liberado, fazer transferência de uma unidade para outra. Já trabalhei também na parte de conferência, no caso de liberação, que é assim que chegava a nota fiscal, a gente tem a aprovação para poder deixar, bloqueava todo, dava entrada Dava entrada com a nota do cliente, né? com a nota do cliente, mas dava entrada como lote bloqueado, porque o que acontece? Primeiro ele ia para análise, fazer todas as análises, se os lotes estivesse tudo ok, tudo liberado, fazia certificação, a qualificação. Depois dessa qualificação é que a gente liberava o lote no sistema. Você sabia que isso dentro do sistema, existe um campo no MRP que você parametriza esse tempo em dias, que conta para levar o tempo que o material vai contar até ficar disponível? Porque como se trata de uma indústria, então essa matéria-prima ela precisava ser liberada, passar pelo laboratório de controle de qualidade, feita a validação de todos os lotes, de todos os produtos. Depois que a gente validava e que mandava alguns produtos precisavam de análises, outros não. Então, assim, depois que era liberado tudo direitinho, isso a nota fiscal. Mas, periodicamente, antes de cada processo, depois que o produto entrava na fabricação, é gerado um novo lote. Esse lote é o chamado lote de fabricação. Uhum. E a gente tem que, esse lote, antes de ir para o cliente, ele tem que ser rastreado e tem que ser feito a parte do controle de qualidade desse próprio produto. Então, automaticamente, esse lote não pode ser liberado para venda antes de ser feita a avaliação. Então, eram em dois momentos o controle de qualidade. Era na entrada e depois da linha de produção para ir para a expedição, para sair. Isso. Aí, como a Cosmopac, aqui em Portugal, ela é uma empresa que ela trabalha tanto com o produto propriamente dito, que é o shampoo, o body pump, sabonete e outras coisas, que é a fabricação desses produtos. Eles trabalham também com a fabricação tanto da tampa quanto da embalagem e da rotulagem. E tem todos esses processos, tem o controle desde a matéria-prima, da entrada da nota fiscal, da conferência, que todos esses passam pelo processo do MM. Né? A entrada, o controle de estoque, o controle do lote, a fabricação, a validade, a quarentena, a perda do material. Fabricação é o PP já. Já é o PP, mas o controle da matéria-prima em si é o MM. O controle da matéria-prima é o QM com MM. O QM, no caso, é a parte do controle de qualidade. A inspeção. A inspeção e controle de qualidade. É o QM. É o QM, o PP, o SD e o MM. São eu não sabia assim, distinguir qual é o módulo que eu estava trabalhando, assim, a nível do SAP, mas eu já trabalhei com todos esses módulos a nível operacional. Não a nível de configuração dos módulos, vamos dizer assim. Entendi. O que, no caso, o que você propõe é justamente a configuração dos módulos. A configuração do módulo de MM. De MM. Somente MM. Entendi. Entendeu? Nosso curso se baseia dentro do módulo de materiais, que já é, por si só, muito abrangente. Deixa eu me meter um pouquinho, Fábio, mas a partir do MM a gente consegue ter uma noção mais ou menos para desenvolver os demais, o SD, QM, né? Vai um pouquinho cada um, mas assim,
o SAP ele é muito grande, ele é muito abrangente. Muito abrangente. Não tem... Assim, eu tenho 22 anos de SAP, já passei por não sei quantos projetos. Eu posso dizer para você que se eu souber 30% do SAP, eu sou extremamente feliz. Só para você ter uma noção do tamanho do SAP. Eu digo porque a gente às vezes está inclinado, como a colega falou, a gente está inclinado a uma coisa e acha assim, mas dentro do sistema logístico, por exemplo, a operação, são todas essas operações. Eu agora só posso e vou fazer o MM, mas isso não quer dizer que eu não consiga interpretar as outras ferramentas. Eu posso não ser especializada naquele outro, mas eu vou ter habilidade para mover. Essa formação de MM, ela abre muito bacana. Sim, nada te impede a entender os processos dos outros módulos, nada. Eu sou MM e eu conheço o processo de SD, conheço os outros processos. Mas isso tudo, gente, tem que partir do princípio do seguinte: a gente precisa pegar primeiro o conhecimento de um para ir, aos poucos, pegando os outros. Se a gente tentar pegar tudo ao mesmo tempo agora, a gente vai enrolar nossa cabeça. É muito complexo. Assim, quando a gente fala, a gente explica, a gente mostra slides, parece simples, mas requer muita atenção. Então, assim, o que eu falo é: tenham paciência, vamos aprender. Tenham paciência, que SAP não é da noite para o dia. O SAP se constrói. É muito bom. Fábio, Oi, André. peço desculpa estar interrompendo, Pode falar. e desculpa não estar com foto, minha câmera não está funcionando. Sem problema. Só um adendo que eu acho importante. Eu sou da área contábil, e trabalhei em auditoria contábil durante 7 anos. Ok. E eu acho que uma coisa que é muito importante para quem quer entrar nessa área e para quem trabalha nessa área, e era uma coisa que eu via quando... que aqui moro em Portugal, mas não estou mais a trabalhar nessa área. Mas uma coisa que eu acho muito importante é você conhecer o processo da empresa que você atua. É o primeiro passo. O primeiro passo é você conhecer o processo de produção, ou seja, o processo da tua empresa do início ao fim. Se for de produção, desde o início da produção até a venda, se for de revenda da compra até a venda, enfim. Depois disso, com esse conhecimento se torna mais fácil, porque, por exemplo, eu tive a experiência de participar de um projeto em uma mineradora canadense, chamada Yamana. Uhum. A sede estava em São Paulo na época, que foi a implantação de um sistema, não era o SAP, nunca trabalhei com SAP, mas era um ERP também muito bom, e fazendo a correlação, o primeiro passo começa sempre no MM, que é a base, né, que é os materiais. E quando você faz... Porque para você dar a entrada nos materiais, você já precisa de uma configuração muito ampla e muito grande por trás disso. O processo não inicia na entrada dos materiais, inicia muito antes disso. Muito antes. Porque quando você vai cadastrar, por exemplo, o item da empresa, os produtos que a tua empresa trabalha, a primeira coisa que você tem que perceber é para onde vai aquele produto. Por isso, daí a importância de conhecer o processo da empresa. Então, o primeiro passo é entender para onde vai aquele produto, se aquele produto é insumos, né, se vai ser um custo, se vai ser uma despesa. Então, é isso tudo que você falou. Tá? Eu vou dar... Desculpe te interromper. Eu vou dar o meu exemplo. A todo projeto que a gente vai, a toda empresa que a gente entra, é como se fosse uma debutante. Você está chegando ali, é tudo novo. Sim. O SAP trabalha... Todo SAP é código. Tudo dentro do SAP é código. Material é código, tudo é código. Tudo é código. Documento é código, tudo é código. Os códigos que você conhece de uma empresa, quando chega na outra, são totalmente diferentes. Sim, mas eu falo, os códigos vão ser... É bem mais fácil.
Sim, porque você já tem, se você tiver o conhecimento do processo em si, podem mudar os códigos, mas você conhece a essência, entendeu? Que facilita muito e depois você aplica. Porque eu sei que o SAP é né, o melhor sistema que há. Eu trabalhei numa empresa já há alguns anos que ela tinha trabalhado com SAP, mas ainda ela é aquela versão muito antiga do SAP, e a gente conseguia fazer lá só umas consultas, porque ele já tinha migrado para um novo sistema. Porque acaba que, por ser um sistema muito bom, mas é um investimento alto para as empresas e nem todas estão preparadas para isso. Financeiramente. Sim, sim, financeiramente. Mas quando você conhece o processo da empresa total, você consegue ter uma visão mais ampla. Por exemplo, você vai dar entrada no material, mas aquele material, é o que você estava a dizer, já foi cadastrado, e a pessoa que teve o cuidado ali de cadastrar aquilo, ela tem que ter um conhecimento do processo todo, porque você tem que cadastrar a parte fiscal, você tem que cadastrar a parte contábil, tudo isso está vinculado àquele produto. Então, quando você dá a entrada, que a Thais acho que perguntou se tinha ali para frente algum processo que seja manual. A partir do momento que você dá aquela entrada, a primeira entrada na fatura, digamos assim, né, da compra, aquilo já foi todo parametrizado lá atrás e ele vai gerar um financeiro, ele vai gerar um contábil, ele vai gerar um estoque, ele vai gerar tudo. Então, tipo assim, o conhecimento geral vai ajudar. E se o sistema for bem parametrizado no início, for bem cadastrado, bem vinculado, tipo, se torna muito fácil para o usuário. Isso é uma visão que eu tive porque trabalhei na contábil e a gente acaba por pegar muitas coisas assim. E outra coisa, e se não tiver nada, vamos falar de forma estándar, né? De forma própria da SAP, você pode desenvolver, o SAP é possível desenvolver tudo. Então, ele é Isso é muito incrível. você pode desenvolver e customizar tudo. Agora, toda a customização gera custo, né, para a empresa. Né? Investimento. O custo e o investimento são elevados. Né? Sim, sim. Se a empresa tiver condições, vale a pena. Obrigado, Andréia. Obrigada. Enos, tudo bom, Enos? Olá, boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bom. bom. E você? Tudo certinho. Diga Eu lá, entrei posso ajudar? eu entrei aí no meio da Da aula, aula? porque eu estava no trabalho, Rapaz, mas consegui pegar aí um pouquinho do processo aí que você estava falando. legal. Eu queria tirar uma dúvida com você. Antes da dúvida, até falar o que a Andrea falou aí, eu concordo com tudo. Eu trabalhei também 17 anos com o SAP, trabalhei mais com o módulo de SD, era exatamente operacional para Uhum. passar os produtos de venda. Trabalhei na Telefônica Vivo, no Brasil, até Legal. 2022. E realmente, como você conhece, todo o processo da empresa fica mais fácil realmente para você saber, às vezes, quando dá o gargalo, quando dá um erro, você saber a quem, né, pedir ajuda. A minha dúvida com você é o seguinte, o consultor MM, porque assim, na minha cabeça ainda, pelo fato de eu trabalhar muitos anos com SD e algumas transações do MM, do FI, a gente acaba usando para fazer consulta, né? Para tirar dúvida, para gerar relatório. Eu estou ainda na dúvida para me jogar de fato e fazer o curso, o consultor Sim. de MM. Ele é um tipo de um operacional, como eu fui no SD, ou é diferente? Aí, essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira dúvida. E a outra seria o seguinte: se você pudesse dar um exemplo prático assim, do MM, só para eu visualizar sistemicamente, né? Que eu estou olhando para o sistema agora. Então, para visualizar exatamente o que é que eu vou fazer sendo um consultor e não mais um operacional. Tá, então vamos lá. O consultor, ele não faz nada operacional. O consultor, ele está ali para orientar, configurar e tirar dúvidas. Ok. Tá? Você chegou na empresa, a empresa quer implementar o SAP.
você vai fazer levantamento de requisito, reuniões para saber o que a empresa quer. A partir daquelas reuniões, você vai fazer todo o levantamento, vão ser 300, 400, tantos depósitos, vão utilizar tantos materiais, os tipos de materiais vão ser esses. A partir de tudo que você levantou nas reuniões, você vai configurar. Configurou, perfeito. Você vai fazer a carga inicial de dados mestres, Certo? faz os testes para ver se está funcionando, testou, vai dar para o cliente vai fazer a homologação, se vai dar tudo certo. Homologou, vai subir para a produção e você vai dar o suporte. Em produção, somente o cliente pode mexer. O consultor jamais pode mexer no ambiente de produção, porque pertence à empresa. Nós, consultores, só estamos ali para poder tirar dúvidas. Vai chegar clientes para você, poxa, eu não sei fazer isso, você pode fazer aqui para mim? Desculpa, eu não posso fazer para você. Qual é a sua dúvida? Eu posso orientar você, mas eu não posso fazer por você. Porque se der algum problema, o problema foi o consultor que fez. Entendi. Mas aí eu não vou conseguir fazer. Eu vou falar com o meu gerente. Tudo bem, você fala com o seu gerente. Se o gerente dele chegar e falar assim, eu não posso fazer. Isso é um trabalho o quê? Isso é um trabalho que é um trabalho processual. Cabe ao quê? A área de negócio fazer, e não a consultoria fazer. Isso não está em contrato da consultoria pegar, meter a mão e fazer. Entendeu? E nesse caso, Fábio, já entendi essa dúvida. Perfeito. A outra coisa seria o quê? Deixa eu tentar formular aqui. O consultor MM, ele só vai trabalhar com startup ou ele pode trabalhar simplesmente como um helpdesk? Depende do tipo de projeto que você pegar. Tem projeto de suporte. Aí você vai trabalhar dando suporte para alguma empresa ou para N empresas, dependendo. Se você tiver uma consultoria, e a consultoria tem vários clientes, você vai atender a todos aqueles clientes. Ou você vai trabalhar para uma empresa específica dando suporte a todos os colaboradores do módulo de MM daquela empresa. Você pode trabalhar para uma empresa que vai fazer implementação, vai querer implementar o SAP. Então, você vai trabalhar com projetos de implantação do sistema. Você vai poder trabalhar com projetos de quê? De rollout. Você já tem numa empresa e você vai fazer um rollout do SAP para outras empresas. Então, projeto de melhoria, você está com uma versão, você vai implementar outra versão. E por aí vai. Depende do tipo de projeto. Ok. Quando a gente procura, por exemplo, no LinkedIn, então, alguma vaga de emprego, quando diz lá consultor SAP, normalmente ele especifica se é um projeto do zero ou se você vai ser um tipo de um suporte para a área operacional ou depois da entrevista que você fica sabendo? Então, vai depender da vaga. Você vai ter que ler o que está na vaga. Aí pede lá, consultor MM. Aí tem assim a parte que você tem que clicar ali para saber assim, o que nós precisamos, o que nós oferecemos. Aí você tem que saber. Se ele está pedindo um consultor que tenha conhecimento de dado mestre, de processo de compras, disso, você aprende isso na academia. Conheço dado mestre, conheço processo de compras, conheço processo de gestão de estoque. Poxa, então acho que eu posso me candidatar se eu aprendi isso na academia. Entendeu? Vou tentar, vou mandar meu currículo. Entendi. Você precisa ler o que está na vaga ali. Se você acha que você tem um conhecimento daquelas funcionalidades, daqueles processos, por que não mandar? Entendeu? A última, para não tomar mais o tempo, o consultor MM, ele tem muito mais oportunidade que um consultor SD? Tem muita diferença? Aqui na Europa não tem muito disso. Você é MM e você vai cair de paraquedas SD, não adianta. Ok.
Então, posso me jogar no MM, que com certeza vai ter oportunidade para mim. Aí no SD vai parar no MM, não adianta. Entendi. Vai cair, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Tá bom? Bom. Obrigado. E o curso do MM, então, é você mesmo que vai dar o curso, é isso? Eu sou instrutor de MM. Ok. Tá bom? Ok. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado aí Desculpa. pela... Bom descanso aí para você. O senhor falou no início da aula, é segunda, quarta e quinta? Segunda, terças e quintas. Segunda, terças e quintas. E o horário? O horário é de 9 às 11. Da noite. Isso, Portugal. Ah, beleza. Não, é porque eu faço mestrado dia de sexta e de sábado, e às vezes tem prova dia de quinta, mas esse horário, mesmo tendo aula, eu consigo Perfeito. participar. Tá ótimo, então. Gente. Só essa dúvida, Fábio, em relação à aula que eu não escutei, segunda, terça e quinta. Começa às 9. E, no caso, porque quando eu trabalho... As aulas são gravadas e todos os dias as aulas são disponibilizadas, tá? E vocês têm a possibilidade de rever as aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? Fica no ambiente do aluno. As aulas são gravadas todos os dias. Ok. Vocês podem rever as aulas e, assim, vocês se candidatando e entrando para o curso, tá? O SAP fica 24/7, tá? Vocês vão ter o usuário de vocês vão poder entrar e mexer no SAP aí todo dia, 24 horas por dia, tá? Para vocês irem mexendo e aprendendo. Fiquem aí à vontade. Tá? Isso vocês vão ter acesso. Ok? Ok, obrigado. Muito obrigado por tudo. Tá? A gente até passou um pouquinho, mas qualquer coisa, eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, se vocês quiserem aqui, ó. Deixa eu ver se dá aqui. Tá. Quiserem me adicionar no LinkedIn, esse é meu LinkedIn aqui. Quiserem tirar a dúvida comigo, fiquem à vontade. Tá bom? Não viu o LinkedIn não, Fábio. É Fábio de quê? Tá aqui. Tá no texto aqui, ó. Não estou conseguindo ver. É o SS Fábio 74. SS Fábio 74. Ok, obrigado. Ok? Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos e espero contar com vocês na academia aí. Tá bom? Obrigada, Fábio. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigada. Um abraço, Fábio. Obrigado aí pelas explicações. Muito obrigada, Fábio. Boa noite. Obrigado aí, Fábio. Só antes de ir embora, eu coloquei um link no chat. Quem não respondeu ontem e puder responder hoje, vocês vão receber o e-book do SAP para iniciantes, tá bem? Receberam o link ali, tá no chat, tá bom? E aí, sábado, esperamos vocês para a nossa aula da Masterclass a partir das 14 horas em Portugal, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, podem nos chamar no WhatsApp também da Asap Academy. Manda mensagem para vocês ali todo dia, tá bom? Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.